Bom dia, amores! Vamos iniciar mais uma aula de ciências. Vamos lá, né? Dar continuidade ao conteúdo que a gente viu semana passada, que era os animais domésticos e animais silvestres, lembram? A gente já viu os animais domésticos, que são aqueles que a gente cria, né, dentro de casa, próximos a nós, seres humanos. Alguns animais até fazem parte das famílias, né, que é exemplo cachorro, gato, tem gente que cria dentro de casa como se fosse parte da família. Então, todo animal que você consegue, né, que você traz para dentro de casa e que tem um bom convívio com o ser humano, é um animal doméstico. Já os animais silvestres são aqueles animais que vivem nas florestas, nas matas, nos pantanais, nas caatingas, né, em diversos ambientes que a gente chama habitats. São aqueles animais, vamos dizer assim, ferozes, que não são amansados como os animais domésticos, que é perigoso para o ser humano. Então, esses são os animais silvestres, certo? A gente pode dar exemplo de animal silvestre, o leão é um exemplo, o leão, a zebra, a girafa, o urso, jacaré, crocodilo, né? Todos esses são exemplos de animais silvestres, tatu-bola. E alguns animais, eles são protegidos por lei, né? Muitos animais, na verdade, são protegidos por lei. Por quê? Porque algumas pessoas decidem caçar na mata, na floresta, no habitat dele, esses animais, e acabam causando muito sofrimento, né? Há pessoas que decidem tirar esse animal da natureza, né, do ambiente natural dele, e insistem em querer trazer para próximo, como se fosse um animal doméstico, sendo que é um animal silvestre. E isso traz muita tristeza ao animal, agride o animal, traz sofrimento ao animal, né? Então, alguns animais silvestres que podem ser trazidos para dentro de casa, para o ambiente junto ao ser humano, deve ser informado ao governo, né? Como, por exemplo, alguns passarinhos silvestres que tem pessoas que querem criar em casa. Esse animal é protegido por lei, você precisa de uma licença para tê-lo em casa, mas ele continua sendo um animal silvestre e não um animal doméstico, tá bom? Tem gente que cria cobra, mas também, além de ser perigoso para a vida humana, também precisa dessa licença, né? A gente não pode trazer animal silvestre para dentro de casa sem uma licença, não. Tirando que alguns animais silvestres estão entrando em extinção. Tia, mas o que é isso? Um animal entrando em extinção. Isso quer dizer que aquele animal não vai mais existir na natureza, né? Um exemplo de um animal muito conhecido que já está em extinção é o dinossauro. Todo mundo fala em dinossauro, brinca com brinquedos de dinossauro, desenhos de dinossauro, mas o dinossauro era um animal silvestre, pertencente à natureza, às florestas, em algumas partes do mundo, que há milhares de anos, né, eles entraram em extinção, deixaram de existir, né? A gente não consegue mais ver dinossauro hoje em dia, né, na nossa atualidade. Então, os animais silvestres, para ser criados, né, para criar esses animais, a gente precisa, além dessa licença, de alguns cuidados especiais. Você não pode querer criar uma cobra em casa como você cria um cachorro, né? Como você cria um gato. Então, esses animais silvestres, quando você decide criar, o ser humano decide criar, eles necessitam de cuidados especiais, né? De vacina, alimentação, tudo é diferente, tá bom? Lembrando que, né, a gente pode encontrar esses animais silvestres na natureza, em alguns países, como a África. A gente pode fazer aquele passeio na savana africana, né? A gente pode fazer lá e ver os animais no próprio habitat, como a zebra, o leão, né, a girafa, só que mantendo uma certa distância e sendo uma visita guiada, né, com um guia especializado. Mas fora da natureza, a gente também pode observar esses animais silvestres em zoológicos, né, que são lugares adequados dentro da lei, onde eles mantêm esses animais silvestres para visitação. Então, se você ainda não teve a oportunidade de ir ao zoológico, no zoológico você pode encontrar leão, pode encontrar hipopótamo,
né? Pode encontrar vários animais silvestres que deveriam estar na natureza, mas por algum motivo não está, então está sendo cuidado nos zoológicos, certo? Lembram que a gente tinha vários cuidados para ter um animal doméstico em casa? O animal silvestre também requer muitos cuidados, seja ele quando você traz para sua casa, seja no zoológico, tá bom? Então, quais são esses cuidados? Eles precisam de acompanhamento veterinário, porque como não estão na natureza, a gente tem que estar sempre, o zoológico tem que estar supervisionando a saúde deles, se eles não estão com alguma doença que seja contagiosa, com alguma doença que possa danificar a saúde deles e eles acabam falecendo, acabam morrendo, né? Então, tem que ter esse acompanhamento do veterinário. Também tem que ter os cuidados com a higiene, né? Alguns animais precisam de banho, né? Precisam de troca de água sempre limpa. Então, todos eles também têm esses cuidados. Precisam receber água e alimento na quantidade adequada, né? Porque nós sabemos que um leão, por exemplo, ele come tantos quilos de carne por dia ou a cada 2 dias, ele precisa daquela quantidade adequada, não é dar o que acha que vai satisfazer, né? Ele precisa desse cuidado de ter a comida e a água na quantidade adequada, né? Ele também precisa ser criado num ambiente parecido com o que seria na natureza. Então, o zoológico tem que ajeitar, vamos dizer assim, o local onde aquele animal vai ser exposto, mas que seja parecido com a natureza, né? O clima, se for um animal de um lugar mais frio, esse lugarzinho dele no zoológico vai precisar de ser mais frio. Às vezes tem zoológicos maiores que usam até ventilação, ar-condicionado. Já outros animais têm que ser o mais próximo possível. Por exemplo, jacaré, tem que ter as lagoas, ou mesmo uma piscina, mesmo um lago de cimento mais feito, lembrando a lagoa que ele fica, ou o rio que ele fica no ambiente, né? Então, todos esses cuidados são essenciais para os animais silvestres que vivem em cativeiro, né? Que a gente chama cativeiro, mas no zoológico tendo todos os cuidados que é essencial para a vida deles, tá bom? Hoje em dia, como muitos animais silvestres, né, estão sendo mais vistos por aí, está tendo muito desmatamento, muitas queimadas, os animais estão sendo protegidos através de ações do governo, né? E também associações protetoras de animais. Então, tia, se eu ver uma cobra, por exemplo, na região da minha casa, eu posso matar? Não, atualmente a gente evita matar os animais, certo? Cobra, se você ver, você chama os bombeiros, né, o corpo de bombeiro, para eles resgatarem esse animal e colocarem ele no habitat natural dele, né? Tem gente que acha que pode matar um pássaro, uma coisa, mas não. Os animais silvestres, eles pedem socorro. Muitas espécies estão entrando em extinção, né? Estão deixando de existir na natureza porque nós não estamos tendo o cuidado com o meio ambiente que a gente precisa. Então, quando você desmata em um lugar, os animais que moram naquele lugar vão ter que ir para outro lugar e acabam não encontrando comida, né? Então, tudo está interligado, tá bom? Então, os animais silvestres precisam ser protegidos, né? E não agredidos e não mortos. Então, vamos fazer uma corrente do bem, né? Vamos deixar os animais na natureza, no lugar deles, vamos respeitar os animais silvestres e amar, cuidar, proteger dos animais domésticos que a gente traz para pertinho da gente, tá bom? Beijo para vocês. Façam a atividade no livro, na página 27 de Ciências e Artes no caderno. Eu quero que você desenhe o seu animal silvestre favorito. Qual é o animal silvestre que você mais gosta? Né? Eu quero que você desenhe e faça uma pintura bem bonita. Espero que envie as devolutivas até às 17 horas. Quem não conseguir, por favor, me avise, mas pode enviar à noite que no outro dia dou a devolutiva, né? Faço a intervenção. Espero que todos façam, tenham um bom desempenho nas atividades, bons estudos e um ótimo dia aí para vocês estudarem. Um feliz final de semana. Beijo, beijo. Tchau, tchau.